Então, hoje nós vamos falar sobre a virtude. Para iniciar essa conversa, nós vamos dar início com uma mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, a exemplo do Cristo. A exemplo do Cristo, aqui a palavra de João diz o seguinte: ele bem sabia o que havia no homem. Está lá em João, capítulo 2, versículo 25. Sim, Jesus não ignorava o que existia no homem, mas nunca se deixou impressionar negativamente. Sabia que a usura morava com Zaqueu, contudo, trouxe-o da suvinice para a benemerência. Não desconhecia que Madalena era possuída pelos gênios do mal. Entretanto, renovou-a para o amor puro. Reconheceu a vaidade intelectual de Nicodemos, mas deu-lhe novas concepções da grandeza e da excelsitude da vida. Identificou a fraqueza de Simão Pedro. Todavia, pouco a pouco, instala no coração do discípulo a fortaleza espiritual que faria dele o sustentáculo do cristianismo nascente. Vê as dúvidas de Tomé se desampará-lo. Conhece a sombra que habita em Judas, sem negar-lhe o culto da afeição. Jesus preocupou-se, acima de tudo, em proporcionar a cada alma uma visão mais ampla da vida e em quinhoar cada espírito com eficientes recursos de renovação para o bem. Não condenes, pois, o próximo, porque nele observes a inferioridade e a imperfeição. A exemplo do Cristo, ajuda quanto possas. O amigo divino sabe o que existe em nós. Ele não desconhece a nossa pesada e escura bagagem do pretérito, na dificuldade do nosso presente, recheado de hesitações e de erros, mas nem por isso deixa de estender-nos amorosamente as mãos. Vamos fazer uma prece, vamos elevar a Jesus o nosso pensamento, o nosso sentimento, rogando ao Senhor da vida que possa coroar os nossos dias e o nosso caminhar com sua misericórdia, com sua compaixão, e que possamos ter sensibilidade, bom ânimo, perseverança e força de vontade, para darmos vida e voz aos seus exemplos e ensinamentos de amor e doação. Querido e amado Senhor, abençoa cada um de nós e fica conosco hoje e sempre, graças a Deus. Então, escolhi essa mensagem porque, se a gente observar bem, ela fala aqui que Jesus, ele nos conhece a intimidade. Ele conhecia todos os seus seguidores. Ele conhecia aqueles a quem ele confiou para dar seguimento à sua obra, aos seus exemplos, aos seus ensinamentos. Mas ele não os escolheu pela santidade. Ele os escolheu pelo espírito de amor, de doação e pelo espírito de cooperação, porque Jesus detectou no coração de cada um daqueles homens o desejo sincero de fazer o bem, de segui-lo sem medir as consequências, embora cada um sendo dotado de imperfeições. Mas Jesus reconhecia-lhes o desejo sincero de amar a Deus em espírito e verdade. Então, para que isso aconteça, para que possamos permitir que as virtudes tenham vida e voz nas nossas vidas, é necessário primeiro que a gente compreenda o que é virtude. Porque a gente às vezes fala das pessoas que virtude é isso, virtude é aquilo, mas virtuosos são as pessoas que fazem e vivem os ensinamentos do Cristo no seu dia a dia. Mas também é virtude
a todo aquele cidadão que cumpre os seus deveres dignamente. Aquele cidadão que sabe que, como ser social, ele tem direitos, mas ele também tem deveres, e ele os cumpre religiosamente. Isso não quer dizer de que eles entendam realmente, vejam, aliás, tenham a concepção de que eles estão seguindo os ensinamentos do Cristo. A maioria das vezes, eles apenas seguem as leis civis que regem a nossa sociedade. Mas a gente sabe que virtude, segundo o dicionário, é a qualidade do que se conforma com o considerado correto e desejável do ponto de vista da moral, da religião e do comportamento social. Assim, tanto para a filosofia como para o cristianismo, as virtudes são qualidades efetivadas pelo hábito, tendo como base a atuação simultânea da inteligência e da vontade. São as virtudes que regulam os atos humanos, ordenam suas paixões e guiam sua conduta, segundo a razão e a fé. Entretanto, os teólogos cristãos consideram as virtudes como uma concessão divina, jamais uma conquista evolutiva do espírito. Já com a visão da doutrina espírita, virtude é o mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades. A virtude no mais alto grau é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Quem tiver a chance de ler no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 8, vai ver que lá tem o homem de bem. E você vai descobrir que lá tem, vamos assim dizer, a conduta do homem bem, o homem da sociedade, o homem íntegro, o homem que vê-se apenas, não apenas como um ser social, mas como um ser imortal, como um espírito imortal, como um ser de vida plena. Então, quando se fala, a doutrina espírita nos mostra que, diferente da visão dos filósofos e das outras igrejas, a virtude não é uma concessão divina. A virtude está em nós. É só que ela está ainda vamos assim dizer, dormente. Então, nós precisamos despertar para que possamos dar vez e voz a essa virtude, a esse sentimento, a esses pensamentos que, através de nossas ações, se transformam em virtudes. Assim como Jesus, conhecendo Pedro, sabia como Pedro era, mas ele sabia de antemão que Pedro poderia também se transformar numa pessoa virtuosa, não é? Devido a quê? A vivência, a experiência e a dor. É tanto que, por exemplo, aqui no Livro dos Espíritos, na questão, bem aqui nessa questão, deixa eu ver aqui. Ele pergunta aqui, as virtudes e os vícios no capítulo 12 da perfeição moral. Ele fala assim, qual a mais meritória de todas as virtudes? Ele diz, toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. A virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal, pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória é a que se assenta na mais desinteressada caridade. Muito bem. Quando ele diz aqui que indicam que toda virtude tem seu mérito próprio, quer dizer, que nós vamos conquistando, né, essas virtudes ao longo da nossa jornada. Quando, bem aqui no Consolador, no livro Consolador de Emmanuel, ele pergunta aqui, a virtude é concessão de Deus ou é aquisição da criatura? Então, Emmanuel responde, a dor, a luta e a experiência constituem uma oportunidade sagrada concedida por Deus às suas criaturas em todos os tempos. Todavia,
A virtude é sempre sublime e morredora aquisição do espírito nas estradas da vida, incorporada eternamente aos seus valores, conquistados pelo trabalho no esforço próprio. Então, a virtude, quando a gente ouve essa resposta de Emmanuel, quando ele foi questionado sobre a virtude, isso nos dá um alento, uma esperança, porque todos nós temos essa virtude em nós, assim como também temos os vícios. E as virtudes nada mais são do que a transformação dos vícios, né, em virtudes, em coisas corretas, em atitudes corretas. É de repente eu deixar de condenar para que eu possa compreender, para que eu possa usar de benevolência, para que eu possa usar de compaixão para com o outro. Então eu estou me libertando da minha atitude precipitada de julgar o outro para tentar compreender o outro. E tudo isso, com relação ao ser humano, leva tempo. E quando fala-se de tempo, não fala-se de 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos. Às vezes, leva milênios, porque os males eles estão tão entranhados em nós que já fazem parte da nossa conduta que até nos parece estranho vivermos sem eles. Porque nós já somos tão acostumados com determinadas atitudes nas nossas vidas que nós não nos preocupamos em refazer uma reflexão em busca de nós mesmos. Então, as virtudes, elas só começam a aflorar no homem quando o homem se descobre com defeitos. Não adianta eu apontar o dedo para o meu próximo e dizer, você é isso, você é aquilo. Mas se ele não tem consciência disso, eu vou arrumar um inimigo, eu vou fazer uma pessoa ficar infeliz, eu vou magoar uma pessoa, eu vou ferir uma pessoa, e ele vai continuar fazendo as mesmas coisas porque ele não entendeu nada da minha palavra. Nada do que eu falei para ele tem importância porque ele não se reconhece uma pessoa com necessidade de mudanças internas. Até porque as virtudes, elas vêm de dentro para fora. O crescimento do homem, ele vem de dentro para fora, o crescimento moral. O intelectual, a gente sabe que é a busca do conhecimento. Esse a gente encontra nas cátedras das universidades, na busca incansável pelo conhecimento, no aperfeiçoamento do conhecer. Literalmente, nessa caminhada, a gente chega às maravilhas que a inteligência nos permite. Mas quando a gente fala do homem virtuoso, nem sempre ele está ligado ao homem inteligente, nem sempre ele está ligado ao intelecto do homem. Porque para que eu me descubra necessitada de mudança, eu preciso compreender antes aquilo que Kardec perguntou aos espíritos. Porque Kardec ficou muito preocupado com essa questão e ele perguntou aos espíritos o seguinte, né? Ele pergunta sempre aos espíritos o porquê, entre tantas outras dificuldades que o homem tem, para que ele seja para que ele conquiste a virtude, ele diz o seguinte: para que o homem seja virtuoso, é preciso que ele primeiro se despa, né? Para que ele possa despedir, por exemplo, na questão 893. Ele fala o seguinte, na 893, ele pergunta assim, qual é a mais meritória de todas as virtudes? Não é aqui, não é essa daqui ralista, né? É sobre por aqui. Posto de lado os defeitos e os vícios, acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? Porque nós temos sinais que falam de nós, da nossa imperfeição. Aí ele diz, o interesse pessoal. Frequentemente, as qualidades morais são como num objeto de cofre. A douradora que não resiste à pedra de toque. Pode um homem possuir qualidades reais,
que levem o mundo a considerá-lo homem de bem. Mas essas qualidades, conquanto assinalem um progresso, nem sempre suportam certas provas. E às vezes basta que se fira a corda do interesse pessoal para que o fundo fique a descoberto. O verdadeiro desinteresse é coisa ainda tão rara na Terra que quando se patenteia, todos o admiram como se fora um fenômeno. O apego às coisas materiais constitui-se sinal notório de inferioridade. Por quê? Quanto mais se aferrar aos bens deste mundo, tanto menos compreende o homem o seu destino. Pelo seu desinteresse, ao contrário, demonstra que encara de um modo mais elevado o futuro. Então, quando ele fala que um dos maiores empecilhos fora, né? Porque nós sabemos que fora o interesse pessoal, porque é um trio que nos impede a evolução. Não só na questão das conquistas das virtudes, né? Porque a evolução é a transformação dos vícios em virtudes, dos nossos defeitos em qualidades. Nós sabemos que é o egoísmo, o orgulho e o interesse pessoal. Às vezes, nós temos a vontade imensa de fazer o bem e até o fazemos com alegria, com bom ânimo, com força, com vontade mesmo de ser útil. Mas, se naquela nossa caminhada alguém nos contraria, a gente já começa a arrefecer todo aquele ânimo, toda aquela vontade, toda aquela alegria, todo aquele empenho, certo? A gente já se sente assim meio deslocado naquele ambiente. As pessoas não estão compreendendo o meu objetivo, as pessoas não estão entendendo que eu quero fazer o bem, né? Elas estão me colocando em empecilhos. Mas é daí que a gente tem que entender que, como disse o Emmanuel no livro Consolador, ele diz o seguinte, na pergunta 253, ele diz o seguinte, que é a dor, né? Todas as dificuldades, as montanhas, como diz assim, porque remover as montanhas que a gente tem que contornar, são as montanhas que estão dentro de nós. Se nós não tivermos disposição para reconhecer a imensa montanha do egoísmo que nos domina a alma, nós ainda não estamos no caminho das conquistas interiores. Se ainda não temos o entendimento de superar a montanha, aquela cadeia de montanha que simboliza o nosso orgulho, nós ainda não estamos aptos a conquistar essas virtudes, porque nós ainda não entendemos que essas montanhas têm que ser superadas por nós. Não que os outros tenham que sair do meu caminho para que eu siga em frente, mas que eu encontre uma maneira de aceitar o outro como ele é, para que juntos a gente possa fazer a caminhada e contornar essas montanhas que são as dificuldades da nossa vida em sociedade. Porque essas dificuldades do cotidiano, essas dificuldades que nós enfrentamos quando nós nos propomos a fazer algo em benefício do outro, todos nós vamos encontrar. Nós vamos encontrar pessoas que se entusiasmam, que Ave Maria, pronto, encontrei o parceiro ideal para essa atividade. Aí, de repente, a gente descobre que na primeira dificuldade o parceiro, pula fora. Ou então, nós mesmos, no momento em que o parceiro coloca para nós uma nova, dá uma sugestão que não seja de acordo com aquilo que a gente entende, a gente simplesmente ignora. E a gente não para pensar que aquilo fere o outro também, porque o outro também é tão suscetível, tão melindroso quanto eu sou. Mas como eu não me reconheço nem melindrosa, né? Eu não me reconheço orgulhosa, eu não me reconheço egoísta, então eu simplesmente acho que estou falando a verdade e em nome da verdade eu tenho que dizê-la mesmo que o outro se zangue. Esquecido de que o Cristo usou a verdade não para ferir, ele usou a verdade para esclarecer. Mesmo quando o outro ignorava suas próprias dificuldades,
Jesus usou da sutileza do amor para falar a verdade, enaltecendo o outro, para que o outro fosse descobrindo em si qualidades que ele não imaginava que tinha. Para que o outro fosse, de alguma forma, fazendo uma autoavaliação de sua vida de ontem, para a vida que hoje ele quer recomeçar. E assim, nós vamos descobrindo que essa questão das virtudes é um trabalho longo, é um trabalho de perseverança, é um trabalho de disciplina, é um trabalho de vigilância, é um trabalho, acima de tudo, de consciência de que estamos aqui para buscar o progresso. Mas que esse progresso ele não vem apenas com o conhecimento. Embora o Cristo tenha dito que deveríamos conhecer a verdade vos libertará. Mas a verdade, ela vem sempre amparada pela busca do trabalho, do conhecimento. Aliar o conhecimento ao trabalho. Aliar o meu desejo de ser melhor à convivência com o outro. Porque é muito fácil eu me julgar virtuoso quando eu fico aqui administrando tudo e dizendo fulano faz isso, fulano faz aquilo, fulano faz aquilo, fulano faz aquilo. Mas ninguém pode me contrariar. Ah, mas mesmo que alguém me contrarie, eu tiro e boto outra pessoa. Certo? Eu não tenho muita tolerância para fazer aquela criatura entender o que eu realmente quero ou me dar um tempo para compreender o que o outro quer com relação a mim ou com relação a esse projeto de renovação. Porque o conhecimento, todo mundo sabe, ele é coletivo. Mas a vivência desse conhecimento, ele é individual. Então, mesmo que todos nós recebamos a mesma lição todos os dias, nós vamos descobrir que alguns estão a passo largos na nossa frente. Nós continuamos ainda cá atrás. Por quê? Porque nós nos sentimos, às vezes, excluídos, nos sentimos, às vezes, humilhados, nós nos sentimos, às vezes, melindrados, rogados para o canto, porque fulano não me viu na hora que foi fazer isso, que foi fazer aquilo, não quis me fazer, não me convidou para fazer parte. Agora, aquele trabalho de menor importância, ele me chamou. Nós iniciamos o crescimento abrindo os alicerces na terra. É nos trabalhos mínimos é que nós vamos nos habilitando às grandes tarefas. Então, se hoje você governa uma casa, você administra uma casa, você governa um país, não se esqueça para que você esteja ali administrando, para que o outro esteja ali governando, é necessário pessoas de boa vontade que limpe o ambiente onde você vai trabalhar, que lhe sirva as refeições, que lhe dê a água na hora que você não pode ir buscá-la lá no bebedouro ou na geladeira, certo? Então você está sempre precisando daquelas pessoas anônimas, mas que são imprescindíveis para o bom andamento do trabalho. Então, como nós somos ainda egoístas, orgulhosos, e, acima de tudo, fazemos as coisas com um interesse particular, nós ainda não entendemos por que eu tenho sempre que ficar nos bastidores e os outros vão para os holofotes para receber os aplausos. Porque cada um de nós, em relação ao progresso, está num patamar diferente. Uns vêm para os aplausos, para os holofotes, mas Deus sabe a quantas custas, o quanto isso lhes custa de vigilância e de disciplina, para não se deixarem levar pela vaidade, para não se deixarem levar pelo orgulho, para não se deixar levar pelos falsos amigos, né, que chegam contando uma coisa, ah, fulano fez isso, fulano não gostou do que você fez, fulano fez assim. Isso não é amigo, isso é semeador de discórdia. Isso é o desencorajador de um trabalhador de bom ânimo. Porque é necessário que hajam críticas, mas é necessário que críticas sejam construtivas. Porque nós ainda, no patamar em que estamos, nós não queremos críticas. Na maioria das vezes, nós queremos palavras que
ressaltem a nossa importância dentro daquilo que nós estamos fazendo. Então, como nós ainda não temos essa humildade, nós nos sentimos pequenos e tacanhos quando alguém ousa dizer que nós não estamos agindo de acordo com a posição em que estamos ocupando, como se fôssemos infalíveis, né? Então, para que a gente perceba que virtude é um trabalho de perseverança, é um trabalho árduo, dia e noite, estarmos predispostos a nos reconhecer como espíritos necessitados, como espíritos ainda cambaleantes, que almejam os esplendores da luz celeste, mas que ainda se escondem na escuridão do egoísmo, do orgulho, da ignorância, porque não temos ainda o amor em nós com suficiência para enfrentar a vida, para enfrentar as dificuldades com sabedoria, com discernimento. Então, meus amigos, quando a gente fala de virtudes, eu gosto sempre de lembrar de uma parábola do livro Estante da Vida, a parábola do servo. Quem tiver este livro, olha, do irmão X, por favor, além de ser um livro maravilhoso, vocês procurem ler a parábola do servo, que vocês vão descobrir que as ilusões, a luta de um homem para se libertar das ilusões do ter, do trabalho, mas daquele que manda e não daquele que executa. E as virtudes, elas são conquistadas pela execução da obra, não apenas pela programação, não apenas pelo planejamento, mas pela execução. Enquanto não tivermos disposição para colocarmos mãos a obras, nós ainda não vamos ser os virtuosos tal qual Cura de Ars. Todo mundo sabe, está lá no Evangelho, aquela historinha do Cura de Ars. Ars é uma cidade da França. O cura de lá, que era um padre, né? Ele foi mandado para lá, aquela cidadezinha sem importância. Ele foi mandado para lá. Por quê? Porque ele não era aquele sacerdote agregador da sociedade, aquele homem que se fazia simpático no meio da alta sociedade. Porque ele era muito importante naquela época arrecadar bens, ter boas relações com as pessoas de posses, porque as pessoas de posses doavam muito para a igreja. E todo mundo sabe que a igreja já foi muito rica. Hoje talvez não tenha tantos bens como ela teve outrora, mas ela era muito rica. Então, o cura de Ars, ele não o nome dele era Vianney, ele não tinha essa habilidade de lidar com a riqueza, ele não se sentia confortável no meio daquele povo. Então ele foi mandado pelo chefe da igreja lá para Ars, que era uma cidadezinha na França, lá nos confins da França. Uma cidadezinha sem importância. Só que, como ele era uma pessoa virtuosa, e acima de tudo, ele não tinha interesse próprio, quer dizer, ele era desprovido de egoísmo, ele era desprovido de orgulho, e ele fazia o bem pelo bem. Ele não fazia o bem pensando em uma recompensa, né? Porque a maioria ainda faz o bem pensando, mas quando eu morrer já tem um lugarzinho lá no céu, porque olha o tanto de cesta básica que eu distribuo, o tanto de coisa que eu dou, né? Eu contribuo com um bocado de coisa na sociedade, um bocado de associação. Todo mundo chega na minha porta, me pede uma coisa, eu tô lá dando. Mas certa vez um espírito disse que a questão do dar é muito importante. Porque a gente não deve dar algo para alguém que nos peça, porque o outro nos aborreceu e a gente quer se ver livre daquele aborrecimento. Tudo que a gente der, a gente tem que dar. A gente sempre dá com um sentimento. O problema é com que sentimento nós estamos dando, com que sentimento nós estamos fazendo, nós estamos distribuindo essas cestas. Com que sentimento nós estamos dando a ajuda àquele que nos bate a porta. Com que sentimento nós estamos socorrendo aquele parente difícil que chega nos pedindo socorro? Com que sentimento nós estamos acolhendo aquele irmão que nos pede o abrigo de um ombro amigo numa hora de aflição?
Com que sentimento nós ouvimos as queixas e a lamentação do outro? Tem toda essa busca interior que nós não temos a preocupação de buscar, de pensar sobre isso. Então, o cura de Ars, ele estava lá. Ele estava lá muito tranquilo, lá em Ars, trabalhando, cooperando. E à medida que ele ia trabalhando, que ele ajudava as pessoas, que as pessoas ficavam doentes, ele ajudava com oração, com amor, aliviava a dor de um, saciava a fome do outro, agasalhava o outro, abrigava o outro. A igreja foi recebendo muito donativos pelas qualidades morais daquele homem. Ele era considerado santo porque ele era muito generoso. Certo? Ele sempre estava ajudando a todas as pessoas que o procuravam, entre ricos e pobres. Mas como Ars não tinha muita gente rica, né? Mas tinha as pessoas remediadas. Ele ajudava a todos. E a fama dele foi se espalhando para as cidades vizinhas até que chegou no alto clero. Aí foram lá para averiguar o que é que ele estava fazendo e o que é que ele estava fazendo com os bens que ele estava recebendo, que as pessoas estavam doando para a igreja, certo? Então descobriram o seguinte, que chegaram lá, era aquele absurdo de gente atrás dele. Mas como? E a igreja não está rica? Porque o que ele recebia era para ajudar o outro. Ele nunca pensou em guardar para a igreja. Porque a igreja em si, enquanto entidade, não precisa de dinheiro, né? Então ele achava que não, que precisava de ajuda era aquele povo necessitado. E ele fazia aquilo desinteressadamente. É tanto que é por isso que os espíritos disseram aqui, no livro dos espíritos, naquela questão que eu falei aqui há pouco, na questão 893, que um dos maiores empecilhos para que possamos dar vez e voz às virtudes que vivem em estado dormentes dentro de nós, chama-se interesse pessoal. E esse interesse pessoal, meus irmãos, ele é tão sutil dentro de nós que a gente nem percebe. Nem percebe que está agindo em interesse próprio. A gente nem percebe, porque a gente só acha que está errado nas grandes obras. E não é, gente, é nas pequeninas coisas de cada dia. É nas pequenas coisas com que a vida nos abraça na bênção de cada dia, no contato com cada irmão. Nós não pensamos, para a maioria de nós é impensável a gente pensar primeiro no outro do que pensar primeiro naqueles que são meus. Mas quem são os meus? Primeiro seria minha família, meus pais, meus filhos, meu marido, meus filhos, né? Quando a gente tem filho, aí os pais ficam para depois. Primeiro meus filhos, depois a gente pensa no marido depois também, né? Aí depois a gente pensa nos pais e nos outros parentes. A gente pensa primeiro nos nossos. Aí se de repente a gente já arrumou todos os nossos, que a gente considera nossos, a gente vai pensar em quê? Nos nossos amigos mais chegados. Aqueles a quem a gente deve um favorzinho, aquele que a gente manda fazer algumas coisas, aquele que a gente pode dizer, isso aqui eu preciso que alguém faça. Fulano faz isso para mim. Então, na hora de ajudar, vou ajudar ele. A gente tem um interesse pessoal, a gente não ajuda pela alegria de ajudar, mas a gente ajuda porque sabe que na hora que precisar, aquela pessoa está pronta para retribuir. E se não retribuir, aí a gente se zanga. Olha, não para pensar que fui eu que dei aquele emprego para ela. Olha, que fui eu que fiz isso para ela. Fui eu que abri as portas para que isso acontecesse. Aí, a virtude que eu penso que eu conquistei, joguei fora. Por quê? Porque eu não queria agradar a Deus. Eu quero agradar o mundo, eu quero agradar as pessoas para que as pessoas me agradem. Esquecido de que, quando eu busco o meu aperfeiçoamento, quando eu busco despertar em mim as virtudes, é a primeira coisa que eu tenho que ter consciência aqui. Eu não vou agradar praticamente a ninguém. Certo? Não é que eu vou ser agressiva com as pessoas, mas é que a conduta diante da vida vai ser diferente daquilo que é normal para a maioria. Daquilo que é convencional para a sociedade. Então, vamos descobrindo que
a gente para evoluir, para transformar os nossos vícios em virtudes, é um trabalho de perseverança. É um trabalho de consciência iluminada, de intelecto esclarecido e não intelecto privilegiado. É esclarecidos. Porque a humanidade está cheia de pessoas com inteligências privilegiadíssimas. É só você olhar o quão maravilhoso é, como a ciência hoje está evoluindo. Só precisamos ver quantas cabeças, né, nobres estão envolvidas agora, neste momento de pandemia, em busca de uma vacina. São pessoas de intelecto privilegiado, né? Não é isso? Mas mesmo essas pessoas, elas precisam de base para que elas façam o seu trabalho com tranquilidade, com qualidade, com ética, né? E acima de tudo com acerto. Elas precisam que alguém lhes limpe o laboratório, alguém lhes mantenha todos os seus equipamentos limpos, e são as pessoas anônimas, que com certeza, quando essa vacina sair, ninguém vai lembrar daquelas criaturas, vai lembrar daquelas inteligências privilegiadas, certo? Mas o caminho da virtude está exatamente no anonimato. Quando formos fortes o suficiente, aí sim os holofotes podem vir, porque já não mais terão fascínio sobre nós. Não mais nos tocarão a vaidade, nem o orgulho, nem o interesse pessoal, porque não mais já tenhamos mais conosco esses sentimentos. E nem essas atitudes. Porque as virtudes, elas necessitam dos pobres de espíritos. E quando se fala de pobre de espírito, não estamos falando de pessoas ignorantes. Nós estamos falando de pessoas modestas, de pessoas que abrem o entendimento, que abrem o coração para compreender o maravilhoso. E foi isso que aconteceu com os apóstolos do Cristo. Não eram espíritos sãos, não eram espíritos virtuosos, porque e não eram pessoas inteligentíssimas, tirando Paulo e Lucas, que eram assim, as grandes inteligências daquele grupo, certo? Que eram homens de grande cultura, os outros não, poderiam simplesmente passar despercebidos na sociedade, certo? Porque eram pessoas comuns, mas eram pessoas de uma grande vontade de conhecer, de aprender e, acima de tudo, de viver aqueles ensinamentos. Com erros, com tropeços, com quedas, com idas e recaídas, mas sempre buscando vivenciar o amor do Cristo, colocando em prática a máxima que do Cristo, que está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, que está em todo o Evangelho de Jesus, colocando em prática o amai-vos uns aos outros. E o que é que significa o amai-vos uns aos outros? É colocar o amor em ação. Porque quando nós colocamos o amor em ação, não é na palavra, não é no abraçar, é no acolher, é no tratar, é no agir, é no se doar, é no perdoar sem ofender e sem colocar regras. Eu perdoo, mas não quero mais te ver. Isso não é perdão. Isso é uma imposição, né? Então, amar é seguir em frente. Deus abençoe cada um de nós, porque as virtudes um dia nos abraçarão. Se nós perseverarmos com modéstia, com bom ânimo, com força de vontade e dedicação à lavoura bendita do Evangelho de Jesus, na bênção de cada dia, com equilíbrio, com discernimento e, acima de tudo, amando-nos uns aos outros, para que um dia os esplendores da luz celeste seja a luz e o amparo que nos guia. Que Deus nos abençoe e muito obrigada, Senhor, hoje e sempre. Graças a Deus.